Olá, estamos começando mais um programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E é sempre um prazer poder falar de música e da sua importância na vida do ser humano. Este programa tem o propósito de levar informação dessa importância do som para resgatar vidas, para ajudar o ser humano a se elevar. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Estou muito grata e honrada porque eu vou trazer aqui uma das melhores regentes, que chama-se Mônica Giardini. E ela é responsável pela Orquestra Jovem, a Banda Jovem do Estado de São Paulo. Mas quando a gente fala em regência, a gente lembra muito, né? Está muito na nossa cabeça, na nossa mente, a figura masculina. Por quê? Na história, a gente percebe que predominou muito a questão da figura masculina em várias profissões, e principalmente na regência. E quando a gente vê maestrinas, regentes se destacando nesse nosso mundo pela sua competência, pela sua excelência, a gente fica muito feliz. E eu acho que é importante a gente tirar esse preconceito, né, e começar a ver mais o ser humano atuando. Porque o que incomoda muito, e a gente percebe, é a questão da mulher na liderança. Mas quando ela mostra capacidade e excelência, o respeito acontece, o respeito vem. E eu queria então chamar minha querida Mônica Giardini. Seja bem-vinda. Mônica, bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Fique aqui, fique à vontade. Hoje nós estamos aqui recebendo também, né, a parceria da banda Vivate Musical, né? E fiz questão, né, de trazer que os músicos viessem aqui representando, né, um músico representando aí o trompete, né, que nós temos então na banda, não é, Mônica? Sim, olha, primeiro, Márcia, eu quero te agradecer do fundo do coração a oportunidade de estar aqui com você, divulgando um trabalho de 30 anos, né? Puxa vida, é isso, né? A banda ela está fazendo 30 anos esse ano, não é, Mônica? E olha, eu fui assistir, né, a apresentação que teve aqui, inclusive, em Barueri. Olha, eu fiquei encantada, emocionada pela qualidade do seu trabalho, né? Pela qualidade desses jovens na música. Então, o trabalho que você realiza é um trabalho realmente de excelência, né? Um trabalho que está iluminando muitos caminhos, né? A gente espera, né, Márcia? A gente luta para fazer o máximo que a gente pode, que não é fácil, mas a gente, como dizia o tio, né, o Laércio de Freitas, não é difícil, só dá trabalho. E você é uma pessoa muito realizadora, né, Mônica? Você tem um potencial e você tem uma garra, uma determinação que nada te tira do trilho, porque são 30 anos. Que coisa engraçada que é isso, sabe? Porque por mais que a gente tenha personalidades, às vezes, que a gente titubeia, que a gente tem as nossas inseguranças, os nossos defeitos, quando a gente tem um propósito, a gente pode vacilar, mas a gente não sai do trilho, a gente vai mesmo contra a maré, a gente vai tentando, né? E essa banda é o meu propósito de vida. Então, a gente luta com unhas e dentes para permanecer sempre caminhando, viva. Não é isso? É. Sempre caminhando, né, em prol da música e realmente ajudando o ser. Quantas vidas você está ajudando, né? E às vezes resgatando mesmo que eu falo, né? Esses jovens aí. Eu acho assim, a música para mim, ela é um canal muito importante de vida. Porque ela pode também te desviar, ela não é só um caminho fácil, porque se você tudo aqui nessa terra é de dualidade. Você escolhe se você quer ir para o lado bom ou para o lado ruim, e a música também, você escolhe se você quer ir para o lado bom ou para o lado ruim. Ela pode te deixar mais fraco emocionalmente ou te fortalecer emocionalmente, e eu espero sempre, quando eu dou aula, fazer com que a música seja a sua
armadura, a sua força, né? A sua vontade, o seu ânimo cada vez maior. Com certeza, você falou é corretíssimo, né? Tudo é dualidade nessa vida, Tudo. né? E a gente é que tem que saber tirar e ir do lado positivo, né, da coisa, né? Eu acho também. Nossa, e a música também tem esses lados, mas a gente sempre vai para o lado bom. Olha, a Mônica, ela é mestre e doutora pela ECA USP, recebeu o troféu Mulher em Sol Maior, o prêmio Mulheres no Mercado e o prêmio Excelência Mulher. Você, então, é regente titular da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo e você também já foi regente, adjunta e assistente de direção artística da Banda Sinfônica do Estado, não é isso? Isso. Você viu que eu, no meu currículo, só falo de banda, né? Engraçado, eu estudei muito regência de orquestra. Praticamente só estudei regência de orquestra, né? A referência que eu tinha de regência de banda era só com Roberto Farias, que era o que criou a Banda Sinfônica do Estado. Mas a minha missão com a banda é muito importante. Por mais que eu reja a orquestra, que me convidem para reger orquestras, eu tenho uma missão em mostrar a importância da banda, que é muito grande. Porque o peso, né, você vê, é igualável, né? A orquestra, tanto a orquestra quanto banda, mas como não se ouve tanto falar, né, as pessoas ficam com aquela imagem ainda, né? Como se não fosse do mesmo naipe, da mesma estirpe, né? É isso, Mônica? Você sabe que... Posso falar um pouquinho da história da com banda? Com certeza! Antes de você falar, vamos fazer assim? Eu vou chamar um vídeo para as pessoas terem ideia da grandiosidade que foi aquela apresentação, né, Mônica? Maravilha. E o seu trabalho. Vamos lá? Vamos ver esse vídeo, por favor? Legítimo rei da Grã-Bretanha. Olha, que maravilha, né? E ao vivo, menina, eu assim fiquei, como eu disse, né? A grandiosidade, né? O trabalho que dá ensaiar tudo isso, né? Me fala um pouquinho dessa história, são 30 anos, conta um pouquinho dessa trajetória aí. Bom, a história da banda jovem, ela começou de uma realização, uma vontade particular minha. Eu queria muito ter... Bom, eu estudava num colégio de freira que tinha uma fanfarra. E eu tocava nessa fanfarra. E meu pai fazia muito eu ouvir orquestras, discos do Karajan. Para o meu pai, o Karajan era o melhor maestro do mundo. Então, senta aí, tem que aprender a ouvir coisa boa, coisa importante, tudo, né? Então, eu ficava com meu pai e eu ouvia. Então, se o Karajan era o maior maestro do mundo para o meu pai e tal, e na escola eu tinha um maestro, para mim aquele era o maior maestro do mundo. E eu era apaixonada por ele. Eu fazia de tudo. Eu estudava música doidado para mostrar para o maestro que eu também era boa musicista, né? E foi a partir daí que foi me desenvolvendo cada vez mais o interesse em tocar piano, em tocar, eu estudar violão, piano, instrumentos de sopros. Estudei cordas também, porque meu pai fazia a gente ouvir orquestra, né? Mas a minha paixão era pela banda. E olha só o que aconteceu. Quando chegou uma hora que eu estava fazendo um arranjo com 7 liras, que só tinha liras nessa banda, o maestro chegou e falou: se você quer essa banda para você, pode pegar ela para você. Foi um choque muito grande, porque o que eu queria era mostrar para ele quanto que eu gostava dele, né? Eu queria fazer com que ele me enxergasse, né? E ele entendeu de outra forma. E aí, como toda adolescente, eu era criança, estava na 5ª série, 6ª série, e fiquei chorando o fim de semana inteiro com a minha amiga na escola, né?
E conforme eu fui crescendo, eu ainda gostava dele. Gente, olha, por isso que olha a responsabilidade de ser um professor. Todo professor precisa saber entender que, às vezes, o aluno fantasia a respeito de você. Né? É tão importante a gente ter consciência modelo, disso. Né? Um ídolo, né? Ele era meu ídolo. E aí eu fui começando a ver que, na verdade, ele era um instrutor de fanfarra. E eu estudei tanto para mostrar para ele a minha importância, né? Para ele gostar de mim. E aí eu comecei a ver, gente, essa banda poderia ser tão melhor, com instrumentos de sopros, com uma banda de verdade. E foi daí que foi começando a ter essa vontade. Você vislumbrava, então... De que aquilo fosse uma banda de verdade. Bacana. E eu comprei todos esses instrumentos. Eu comprei um trompete e fui estudar em Tatuí com o Anor. Trompete lá em Tatuí com o Anor. Aí comprei um trombone de pisto. Aí o Chipolete falou assim, menina, vai tocar trombone de vara. Aí fiquei 1 ano com o trombone do Chipolete, o quinzinho dele. Né? Aí comprei um eufônio para fazer de baixo, comprei uma flauta, comprei uma clarinete, né? Fui comprando esses instrumentos. Isso, olha, 7 anos depois que esse maestro saiu dessa fanfarra, eu comecei... Eu não queria pegar essa fanfarra, porque eu falei assim, eu não queria essa banda. Claro. Mas depois, não era esse objetivo, a né? freira falou assim, eu vou jogar fora esse material de percussão, essas liras, vou fechar essa banda. Porque tinha passado já um monte de maestros lá, e não, isso eu já estava fazendo faculdade de música. Aí eu falei assim, não, peraí, então não joga fora, vamos ressuscitar. Peguei todos esses meus instrumentos que eu estudava e comecei a montar para provar para a freira que as crianças podiam tocar bem e montar uma banda. Olha, isso, tá vendo? Essa minha vontade de montar essa banda foi desde a época do Júlio. Depois que o Júlio eu saí... Era um maestro, Era um maestro. Né? Tá. E eu saí da escola... Né, e não tinha mais interesse naquilo. Mas eu ficava, eu fazia faculdade de piano e violão, mas eu ficava, gente, aquela fanfarra tinha tudo para ser boa. E no fim acabei indo lá. Mas o meu sonho era ter uma banda que pudesse profissionalizar, que eu fosse uma banda universitária, que pudesse realmente criar músico profissional. E lá não era uma escola que proporcionava isso, era mais uma brincadeira da escola. Você dá um início, né? Mas, gente, olha, eu vou até contar a história. Eu falei, como é que eu vou começar a montar uma banda do jeito que eu quero? Semi-profissional, para criar profissionais. Vou ligar para o Ciro Pereira. Fui na casa do Ciro Pereira. Ciro, queria encomendar um repertório brasileiro, porque eu quero, né, montar uma banda. Claro. Mas eu vou escrever para uma banda que não existe? Eu não vou escrever. O dia que você tiver essa sua banda, eu escrevo. Saí frustrada, mais uma frustração. Falei, mas Ciro, eu quero pagar. Eu não vou deixar de te pagar. Ah, eu te dou de graça, mas não vou escrever para uma banda que não existe. Fui embora, levei um presente para ele e tudo mais. Tal. Tá vendo? E no fim... eu estava trabalhando como assistente do maestro Juan Serrano na Orquestra Jovem. E depois que ele faleceu, o maestro, o Juan Serrano, eu não me senti segura de ficar com a orquestra. Aí eu falei, chamo o João Maurício Galindo, porque eu via que o Juan Serrano já sabia que ele ia morrer, e tinha lá João Maurício Galindo e uma interrogação. Né? Eu falei assim, então vamos primeiro testar isso? Chama o João. E eu fiquei como assistente do João. Né? E aí eu já trabalhava com a banda marcial lá de Arujá. E quando a ULM, né, a Universidade Livre de Música, foi criada, eles perguntaram quem poderia cuidar para fazer uma prática de orquestra de sopros de metais. Era uma matéria? Era uma assim. matéria que todos tinham que estudar o instrumento, mas tinha que fazer uma prática de grupo. Sim. Né? Aí o João Maurício falou, dos metais a Mônica pode, porque ela trabalha com uma banda marcial lá em Arujá. Aí eles me chamaram. Ai, Mônica, você conhece alguém que poderia trabalhar com as madeiras? Eu. Que bom. Eu. Como né? é importante, né? Tal
preparo, né? Porque nenhum professor de sopros lá queria, porque era muito desequilibrado. Tinha aluno começando, aluno que já tocava na experimental. Era muito desnivelado e ninguém queria. Eu peguei tudo aquele povo, tinha mais de 100 pessoas. Não, tinha umas 200, né? Meu Deus. Aí, eu não posso porque eu toco ali, eu não toco ali. Eu fui dispensando. Tá. E ficamos com 100, mas nós montamos uma banda, mas ainda não era a banda jovem. Mas com o sucesso dessa prática de orquestra de sopros, é que eles começaram, vamos transformar essa banda numa banda jovem? Eu falei assim, peraí, essa não, nós vamos fazer um teste e vamos, cada ano, melhorando e vamos montar uma banda jovem e manter a prática de orquestra como preparação para ir para a banda jovem. E foi aí que a banda jovem começou. Que bacana. Você vê o poder do querer, né? Você tinha essa meta, você tinha esse objetivo, você queria, quer dizer, você até encomendou o repertório, mas não existe. Quer dizer, existe. Primeiro existe na nossa mente, né? Pra gente concretizar. A vontade foi tanta, né, Mônica? O mundo conspira a nosso favor, né? Com certeza, eu acredito muito nisso, né? As pessoas às vezes se desanimam, né? Mas assim, quando você tem uma meta, um propósito, você tá tudo aqui, mas vai acontecer. Algum momento vai acontecer, porque você não ficou parada, né? Nossa. Você foi atrás, você buscou paramentar-se, né, de todo o conhecimento e também dos próprios instrumentos. Quando você começou no colégio, né, como você falou, quer dizer, não tinha, mas você deu um jeito de aquilo acontecer. Eu ia estudando instrumento por instrumento, eu comprava o instrumento usado e montei. Eu falei, eu vou montar com meus instrumentos mesmo. Olha, isso é louvável, né, no ser humano. Assim, eu admiro muito você como pessoa, tá? Sobre o seu conteúdo, assim, o que você tem, o que você traz. E eu creio que os seus alunos devem ter esse encanto por você. Acho que você é ídola para eles, né? Porque você passa uma coisa tão bonita, Mônica, sabe? Quando eu vejo você reger e quando eu vejo você se relacionar com essas pessoas. É uma coisa tão bonita, gente. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque quando a gente é muito amoroso, é muito assim, as pessoas não dão muito valor por lá. Acham que é muito mãezona e pouco profissional. Mas eu já percebi, as pessoas que passam comigo gostam muito do trabalho, aprendem muito. Mas vai embora, tá bom. Passa 3 anos. Ai, Mônica, agora eu reconheço que foi legal, mas precisa de 3 anos depois que sai. Sabe que essa postura, eu assim admiro, porque às vezes a gente percebe grandes profissionais, né, na música, regentes, maestros, mas com uma postura tão arrogante, Mônica, com um desfazer do músico, né, com um desfazer daquilo que ele se acha acima da música, acima do compositor. Então, isso, para mim, perde muito valor. Então, quando você fala assim, eu sou muito mãezona, eu acho tão importante essa questão, porque a pessoa tem um respeito, sim, porque você acolhe. E as pessoas precisam acolher, a pessoa precisa ver o ser humano. Um ser humano estendendo a mão para o outro, entende? Então, esse trabalho, você, para mim, é uma referência muito grande. E mulher, né? Porque acho que tem que acabar mesmo esse preconceito, está na hora de acabar. Eu já falei em outros programas. A gente tem que começar a ver o ser humano, não se é homem, se é mulher. Não temos que ver essa questão, mas a gente tem que derrubar isso. Porque a gente tem um ser humano por trás de tudo isso. Os valores desse ser humano. E você é uma pessoa de fibra, você é uma pessoa que tem valores, você é uma pessoa que se destaca porque você tem qualidades. Entende? Então, quando você fala, é bom e não é, mas no fundo é. Eu agradeço muito as tuas palavras. Porque você se torna inesquecível na vida da pessoa, entende? Por você simplesmente ser. Eu procuro, sabe? Eu procuro, pelo menos... Olha, uma coisa eu aprendi com a minha mãe. Eu nunca tive disciplina para estudar. Sempre fui assim, ai meu Deus, eu queria, mas ficava... Qualquer coisa me distraía. E eu falava, mãe, você é a primeira a me tirar, sabe? A hora que agora eu vou estudar. Ela, olha, nós vamos sair, você quer ir junto? Eu vou, já te distraía. Eu vou, né? Tá vendo? Aí eu brigava, tá vendo? Sabe, a hora que eu vou estudar, assim, Mônica, você estuda se você quiser, eu não vou te obrigar a estudar.
sabe? Você escova os dentes se você quiser. Senão você vai ficar banguela. Aí é problema seu, a escolha é sua. Ah, se eu ficar... Então, se acontecer isso de eu repetir de ano, é culpa sua. Não, a culpa é sua. Ai, tá bom, né? Aí você fez. Aí você começa a ver que, às vezes, as pessoas acham que a maneira de você ser muito ditadora, você vai pôr muito ordem na casa, e não é por aí. A gente tem que aprender a ser livre. Exatamente. Quantos músicos já me falaram, ai, Mônica, você tinha que dar umas brigas aí com o pessoal, que tem gente que abusa. Ele que tem que aprender a ter a responsabilidade dele. Tá vendo? É Foi a minha mãe que me ensinou. Claro. As pessoas têm que aprender a ser livre. Aprender a ter a disciplina por vontade, Sim. não porque alguém manda. Exatamente. É assim, perfeito essa colocação, né? E olha como foi importante, então, a figura do seu pai, né, que te trouxe todo esse valor da música e referências importantes, né, para essa identidade que você desenvolveu, essa identidade sonora, né? E a figura da sua mãe também, te ajudando a crescer como pessoa, né? Porque ela te deu essa responsabilidade, sim, é a responsabilidade que a gente tem que desenvolver, essa disciplina que a gente tem que desenvolver, não esperar o outro nos falar, né? E, gente, família é tudo. Por isso, olha a responsabilidade da gente ser pai e mãe. É muito importante. E outra coisa, quando eu decidi fazer música, a minha mãe, ai, Mônica, música não dá dinheiro. Aí meu pai, mulher, deixa ela fazer o que ela quiser, depois ela casa, vai ter filho, vai ter que cuidar dos filhos, deixa ela aproveitar um pouquinho da vida. Você vê. Aquilo ficou engasgado. Então, aí você começa a ver, não era uma brincadeira, era uma coisa séria da minha vida. A ponto que foi a minha realização, né? Os meus filhos são os músicos da banda, né? Que bacana. Você lutou contra isso, né? Porque você poderia se acomodar, né? E aquilo que seu pai falou, que é uma visão, né, de um patriarcado aí, né? A gente tem... Muitos comum. pensam. Essa questão também da questão financeira do músico, né, da música, que não dá dinheiro. E as pessoas acabam não seguindo o sonho, faz outra coisa que dá mais dinheiro, mas é infeliz, né? Então, essa colocação que você pôs, assim, é perfeita. Mônica, olha, o papo está muito bom, né? Assim, você falou tanta coisa importante, né? Tanta coisa bonita. E a gente vai agora ter que chamar o comercial, tá? Vamos chamar os nossos comerciais, mas daqui a pouquinho voltamos com Mônica Giardini. A regente Mônica Giardini e seu profundo amor pela música.
Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje recebendo uma das maiores regentes, Mônica Giardini, a responsável pela Banda Jovem do Estado de São Paulo. Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, né, Mônica? Isso. Mônica, nós falamos no primeiro bloco, né, sobre sua trajetória, né, sobre como tudo isso começou, né, sobre a influência dos seus pais, né, na sua vida musical também, principalmente do seu pai, que te mostrou tanta coisa importante, né, em relação à música, e como despertou tudo isso em você, sobre o colégio, né, sobre o seu maestro lá, o regente da fanfarra. Nossa, que história linda. E agora a gente está voltando aqui para falar um pouquinho mais, né, sobre essa história de vida, sobre o seu amor pela música, porque a Mônica é uma mulher realizadora, que tem propósitos nobres, né, que é ajudar aos músicos se profissionalizarem, né, Mônica? E também ajudar todo nesse cenário de divulgar a banda, da importância da banda sinfônica, tanto quanto a orquestra, né? O desenvolvimento de um conjunto musical não é fácil, né? Você lidar com o conjunto. E você realiza esse trabalho de uma forma excelente, com excelência, né? Você prima pela qualidade, né? E essa banda está fazendo 30 anos, afinal? É isso, Mônica? Isso. Gente, então nós vamos falar agora do meu propósito de vida. Isso. O meu propósito de vida, gente, é realmente criar músicos profissionais, é mostrar que a música é um meio da gente se elevar, da gente conseguir. Olha, qualquer maneira a gente se eleva, seja como for, tá? Mas não deixa de ser um meio também. Com certeza. Agora, eu passei 30 anos cuidando de profissionalizar músicos. Criei tanto músico, tantos profissionais. Me orgulho disso, assim, porque eu acho que a minha missão de criar profissionais, eu cumpri a minha parte. Só que, hoje em dia, eu vejo um grande problema. A gente criou tanto músico, mas não tem emprego para essas pessoas. Então, a minha maior dificuldade hoje eu tenho que mudar o meu propósito. Além de criar, agora tem muita gente criando músicos, fazendo projetos sociais, dando iniciação musical, tendo muito boas escolas, tem universidade, tem mestrado. Na minha época era tão difícil você ter um mestrado, doutorado. Então, eu acho que o meu propósito vai mudar. Eu preciso agora criar um mecanismo de ter emprego para esses músicos profissionais. Não tem emprego no mercado. Está difícil, né? O Estado não tem dinheiro para ficar mantendo e os particulares também não veem a importância que isso é. Né, a banda, a orquestra, os músicos em si. Música não é uma brincadeira. Né? Então, acho que as pessoas que patrocinam precisam mudar um pouco esse conceito, sabe? Aí as pessoas começam, não, se é para alguma criança deficiente, não estou falando que não. Mas por que tem que ter um apelo pejorativo, ou que não é pejorativo, um apelo para poder ser você patrocinar um grupo, sabe? E todo o resto que precisa sobreviver, que tem família e que é professor. Então, acho que a minha missão hoje é criar carreiras e emprego para esses músicos. Mônica, então, estamos juntas nesse propósito, tá? Porque eu tenho um grande propósito, você sabe, né? E é fazer com que as pessoas entendam que a música é uma ferramenta poderosa na construção do ser humano, que vai ajudar a mudar essa sociedade, gente. Não é brincadeira, não é só para se distrair. Não é brincadeira de escolinha, não. Porque às vezes as pessoas pensam que é só para criança aprender musiquinha. Não é. Para fazer apresentação, né, em colégio, não é isso. É muito mais profundo, né? Com certeza. Então eu tenho certeza que a gente se unindo, os músicos se unindo, né, nós vamos conseguir, sim. Médicos de alma
precisa entender de frequências de música. Com certeza. Senão não vai para frente. Pode estudar o que for, fazer medicina, o que for. Não cura a alma. É verdade, é verdade. E a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Por isso que quanto mais a gente divulgar, né, espaços que dão esse apoio, que ajudam. Esse espaço, por exemplo, esse programa, por exemplo, né? Eu peço, você que é músico aí, compartilhe, gente. Compartilhe, curta, assista. Tá? Esse é um espaço até para você vir aqui falar da sua história, né, com a música. É importante a gente se unir. É importante. E às vezes a gente percebe que muitos músicos, eles veem só o umbigo deles. Né? E música não é isso. Música é para ser compartilhada, sim. Né? Música é para ajudar, é para crescer, para a gente ajudar a crescer como ser humano. É isso, não é, Mônica? É uma cultura importante. Todas as culturas são importantes e a música é uma que exige muito tempo de cada pessoa que se dedica. Não é que nem você trocar um CD e mudar de música. Você tem que estudar muito, esquentar muito o banquinho. Você perde muito tempo da sua vida para poder ter uma qualidade. E precisa ter um pouco mais de respeito, né? E quanto a gente desenvolve, né? Porque você desenvolve a disciplina, né? Nossa. Você desenvolve essa concentração, essa atenção, esse se doar. O raciocínio lógico, essa sociabilização, né? Então, quanta coisa positiva. Não é para quem tem talento, que a gente fala, quem tem aptidão só para seguir. Não é para isso, é para formar só um músico de carreira, mas sim para formar o ser humano. Com certeza. Mas nós vamos conseguir, Mônica. E eu tenho certeza que você enfrentou muitos desafios por você ser mulher, né? E por ser regente, maestra, maestrina, né? Tá certo falar maestra também, né? Porque geralmente se usa o termo maestrina. Então, na língua portuguesa, no dicionário, é maestrina, né? Mas existe agora uma certa discussão se esse... porque existe o maestro e o maestrino. O maestrino, ele é um diminutivo de maestro, é um maestro inferior, né? E por que maestrina? Porque não teria nunca a condição de ser um maestro, Entendi. Né? Então, hoje em dia, muita gente, assim como poeta, né? Todo mundo é poetisa no nosso dicionário. Então, está tendo muito movimento nesse sentido, né? É maestra ou é maestrina? Nem eu sei, mas eu acho que a tendência é de ser maestra. Maestra, para ficar com o mesmo peso, né? Eu acho que sim. Porque realmente quando a mulher ela tem essa visão, né? Você tem uma visão longe, né? Você visualiza, vislumbra e realiza, né? Essa força interior que você tem. Eu creio que às vezes a figura masculina tem um pouco de receio com isso tudo, né? Do que a mulher pode. Na profissão, em todas as profissões. E aí ocupar uma liderança, né, assusta um pouco, não é isso? Olha que coisa engraçada. O que é a força de vontade da gente? Quando eu comecei, eu queria tanto montar essa banda, né, nesses moldes, como foi a Banda Jovem, que eu nunca imaginei ou pudesse imaginar qualquer tipo de preconceito. Tudo quanto é empecilho, eu achava que era problema meu, incompetência minha, né? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais, porque eu não consigo, porque eu vou fazer isso. Então, nunca levei para um lado de preconceito, isso, né? Hoje, olhando para trás, a gente enxerga, né? Teve muitos preconceitos, sim, né? Muitas de colegas receber mais do que você, de sempre deixar meio que de escanteio. Então, não é de escanteio. Que bonitinha, uma mulher regendo. Então, não pela capacidade, mas pelo bonitinho. Entendi. Isso é desvalorizando mesmo o trabalho, né? Então, mas, olha que engraçado. Isso eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente... Ainda bem que eu não focava no preconceito, porque eu acho que tudo tem preconceito, sabe? É por causa de cor, é por causa de ser mulher, é porque o outro é riquinho. Almofadinha. Você pensa que o rico também não tem? Já pensou loirinho, almofadinha? Sim. O loirinho bonitinho também. Olha aí
Marcelinho aí, né? Sim. Então, todo mundo sofre preconceito. É pobre, aquele pé rapado. É verdade. Se é rico, é almofadinha. Então, todo mundo sofre preconceito. Então, se a gente focar no preconceito, a gente não anda. Não anda. Então, usa do preconceito que é para você, para te dar força. Porque, olha, eu mesmo como mulher, eu vou conseguir. Exatamente. Eu vou fazer, sabe? E te dá força. E tudo bem, não interessa se era preconceito. Você conseguiu não deixar aquilo te abater, né? Porque, na verdade, eu não achava isso. Eu só achava que era meu problema. Entendi. Ótimo que se todo mundo pensar assim, faz a gente andar. Você trabalhou dobrado ainda, né? Trabalhei dobrado. Você sabe que teve uma vez, há muitos anos atrás, não sei se eu devo citar nome, mas me convidaram para reger numa instituição religiosa lá, só que me falaram... só que eu vou te pedir um favor. Será que o seu assistente não poderia reger? Porque aqui a gente não poderia, como você como mulher. Foi a primeira vez que eu tive um choque. Assim, nossa, porque eu sou mulher, eu não vou poder reger a minha banda? Não. Sabe, se fosse falar assim, dá para você chamar o seu assistente, porque a gente quer ele, é uma coisa. Claro. Agora, porque eu sou mulher, não, então a banda não vai. Claro, com certeza. A banda não vai. Não, sem condições, né? Que é isso? Imagina, você faz todo o trabalho, né, pesado, e aí vai um homem te representar. Sem não, cabimento. Não. Isso já faz muito tempo, porque 30 anos já faz bastante tempo. Já fui nesse lugar, já me apresentei. Que legal, que bacana. A gente fala, legal. O mundo está evoluindo, tá vendo? E com certeza. Andando. Nossa, como evoluiu, gente, em 30 anos? Musicalmente, em termos de preconceitos, de limitações. Nossa, eu acho que o mundo está tendo assim uma abertura muito grande, um crescimento muito grande. As questões estão sendo colocadas, né? Nossa. Isso é muito importante, né? Eu creio assim, claro, a gente está com um avanço tecnológico muito grande, mas em aspecto moral, às vezes a gente vê que isso está muito ainda distante, né? Mas existe uma abertura muito maior. Então, as pessoas conseguem se colocar mais, né? Fica feio ser preconceituoso, não é isso, hoje em dia? Eu acho que As pessoas olham bom. torto para quem é preconceituoso. E é muito bom que aconteça sabe que isso. Eu acho mais interessante que você vê claramente um lado evoluindo muito e, às vezes, a resistência também evoluindo, que todo mundo fala, o mundo está cada vez pior. Assim, olha, se você olhar esse lado, está cada vez pior. Mas, compensação, se você olhar esse outro, você fala, meu Deus, que mundo maravilhoso, que mundo perfeito, como está evoluindo, como tem muito mais amor. Sim. Às vezes a pessoa, mas só tem gente do mal. Assim, aonde? Porque eu convivo com 95% de pessoas só do bem. Do bem, né? Então, aonde que está ruim? É que não é interessante, né, Mônica, na mídia, né, colocar as coisas bonitas, boas que se faz, né? Mostra muito esse lado negativo. E as pessoas absorvem esse lado negativo e aí acreditam nisso e realmente não andam. Mas eu também acredito que tem muita coisa assim, boa acontecendo, né? Aliás, tem ser humano melhor do que pior. Né? Seres humanos, né? E as crianças que estão nascendo, né? Os bebês que nascem, né? Também, eu acho que tem muita criança aí com uma visão ali que ensina muito pra gente, não é? Tem muita criança que está ensinando mais os pais não do que é? os pais ensinando as crianças. É verdade. E vem cá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a banda e o preconceito em relação à banda, tá? Só que antes, vamos ouvir um pedacinho da apresentação dos 30 anos, né? Aliás, 30 anos... Não é pouca coisa, né, Mônica? Não. Vamos lá, vamos ver esse vídeo agora. Olha que grandiosidade, né?
E olha a força. Então, essa força que eu falo que você tem, você faz transparecer na sua banda, no seu trabalho, entende? Então, né, eu agradeço muito por essa força, de você falar que eu tenho essa força. Por um lado, eu tenho mesmo, mas às vezes dá uma sensação de impotência, porque a gente quer fazer e não consegue, como a gente quer, né? Mas você sabe o que gera essa força na gente? É quando a gente tem ânimo, vontade, e a gente pensa em estar junto com as pessoas. A realização de você ver, junto com o coro, a alegria do pessoal cantando junto, não tem energia melhor. Então, um carrega o outro, porque eles ficam felizes e a gente fica feliz de estar vendo eles felizes. A nossa realização... Você recarrega nessas energias, né? Muito bonito. Que é a coisa que mais te anima de saber que alguém está feliz com o que você está fazendo junto? Com certeza. Não é? E ali são 150 vozes e mais os músicos. Quantos músicos ali você tem na banda, A gente Mônica? tinha os 50 da banda, 45 mais ou menos, mais os 150 do coro, mais os convidados, né? O conjunto de rock, os cantores. Então, é uma energia grande, porque são muitas pessoas, né? Muitas pessoas envolvidas, né? E eu vejo que esse repertório é muito versátil, né? Que vocês trabalham na banda e na apresentação que vocês fizeram. Fala um pouquinho desse repertório. Olha, a banda tem uma facilidade de transitar em qualquer tipo de repertório. Primeiro que, olha, gente, as pessoas classificam a banda muito como banda, coisa militar, mas ela não tem muito a ver com coisa militar. Agora, né? Vou contar rapidinho, viu? Em 1950, mais ou menos, na Eastman School Music, o Frederic Fennell, que trabalhava lá com a banda, chegou e falou: se Stravinsky faz uma obra, né, uma sinfonia para sopros, ela pertence à banda. Aí as pessoas, não, é dos sopros da orquestra. Sim, não. Se é para um grupo de sopros, pertence à banda. Não, mas a banda só toca música popular, música ligeira, música mais acessível. Sim, não. A banda é um grupo que toca o que quiser. E ele pode fazer música séria. E ele começou a encomendar repertórios para os grandes compositores, para Copland. Então, você pode encontrar obras originais para a banda, desde Copland, Hindemith, Darius Milhaud, John Cage. Você tem muitos compositores de orquestra escrevendo para a banda. Só que, desde 1950... que ele começou a lançar que a banda não é só um grupo para tocar ao ar livre, mas que ela pode tocar no concerto, tem desenvolvido repertórios fantásticos, né? Você tem uns compositores tão bonitos, tão lindos, tem uns ingleses, Philip Spark, americanos, tem demais, diversos, né? Húngaros, ou no mundo inteiro. E o Japão, que Frederic Fennell levou Alfred Reed para o Japão, porque eles queriam saber qual é essa nova vertente de sinfônica. Então, criou uma rede muito grande. Aí você começa a ver que a banda sinfônica se desenvolveu muito desde 1950. Ela não faz só Philip Sousa, ela não faz música militar ou marchas. Eu acho até importante se manter uma tradição. Mas não pode se negar que ela andou muito. A gente tem composições difíceis, que você vê maestros renomados falando, meu Deus, que coisa difícil para a banda. Né? Assim, são tudo composições novas, são coisas do século XX e XXI. Sim. Né? Então, eu acho que essa é a nossa vantagem. Ninguém quer ouvir só Beethoven, né? Só Mozart. Não, você ouve porque ninguém conhece. Mas o difícil é mostrar o novo. É verdade. Divulgar as pessoas o têm novo. Resistência, né, tem com o novo, resistência, né? pelo novo. Mas eu tenho certeza que isso também vai mudar, viu? Porque com esse trabalho que você desenvolve e outras pessoas também, outros maestros, né, que você deve conhecer, que desenvolvem trabalhos fantásticos com banda, não é isso, Mônica? Olha, gente, no Brasil tem muitas vertentes muito legais. Você tem o Conservatório de Tatuí, você tem em São Paulo também muitas coisas boas. No Brasil, desenvolvendo no norte
muitas bandas em Minas, em diversos lugares do Brasil inteiro. Na Espanha, você tem o Certame de Valência, eu fui lá como jurada de banda. Eles, é que nem escola de samba aqui, eu estava com guarda-costa para ninguém me comprar. Eu fiquei assim, nossa, me senti importante. Né? Mas olha quanto é importante um concurso de bandas lá. Aqui a gente tem uns concursos também, mas com mais bandas de desfile. Tá. Né? Lá é banda de concerto mesmo, num lugar fechado. E aqui no Brasil está começando a surgir também. Estamos começando a ter compositores novos. Aqui ainda é difícil achar compositor que entenda bem do mecanismo de banda, porque fora a gente tem muito mais compositores. Claro. Mas a gente, na nossa meia dúzia, já está esparramando. E daqui a pouco você vai ver. Se Deus quiser. Com certeza. Olha, eu não posso também deixar de agradecer, né, a parceria da banda Vivate. E hoje nós viemos aqui, ó, com um trompetista, com o Rafael, para te homenagear, viu? E também viemos com Elias, ao violino, né? Tá representando a orquestra e o Rafael tá representando a banda aí com força total, né, Mônica? Olha, 92789512 é o contato da banda Vivate Musical. Nós vamos rapidinho para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com Mônica Giardini. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382 1112 4382 1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje recebendo a querida Mônica Giardini, que é regente da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Ela é uma querida, ela está contando a sua história. E agora a gente está no terceiro bloco, né, Mônica? Infelizmente, porque o papo está tão bom, tanta coisa bonita que você falou, né? Você contou da sua história, coisa linda. E agora, para a gente finalizar, né, para a gente encerrar, as suas considerações finais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, de como você assim, vê mesmo a educação musical no Brasil. Olha, eu aprendi na escola música, né? E na verdade, a banda que eu tocava, ela não fazia parte da matéria curricular. Eu tinha aula de manhã, e esse ensaio era da meio-dia a 1h e tinha a turma da tarde, que chegava depois da 1h. Então, essa lacuna entre meio-dia e 1h, que poderiam vir gente de manhã ou da tarde tocar na fanfarra. Eu acho que muitos músicos se fizeram começando aí. Tá. E hoje já não tem mais. Essa história de querer que ponha a música na escola é importante, mas como matéria, você fica estudando a história da música. Às vezes você faz muitas atividades e não tem a música em si. Nada como você tocar um instrumento, você prática pegar mesmo, né? Então, eu acho assim, tudo bem, eu acho que pegar uma flauta doce é importante na mão, porque você tá fazendo a música, Sim. você está se sentindo um músico, né? Não só filosofando a respeito da música. Ou um instrumental orfe com criança também não deixa de ser uma maneira de você estar executando. Mas eu acho que as escolas estão falhando em acabar com as fanfarras, com as bandas marciais ou com as bandas musicais. Porque, olha, antigamente a gente exportava músico de sopros para o mundo inteiro. O brasileiro tem personalidade muito boa para tocar instrumentos de metal, de sopros. A gente é um celeiro e a gente não dá valor. É verdade. Né? Só que as escolas praticamente estão acabando. Então, você não tem mais aonde começar a estudar. Né? Você começa em projeto social e muitas vezes não limita, nem todos conseguem ir para esses projetos, né? Então, eu acho que precisava retomar, sabe, a terem os concursos de bandas e fanfarras, a que as escolas pudessem ir participar. Eu sei que não é barato, porque você tem que investir, a escola tem que investir em instrumental, mas eu acho que é muito gratificante. E seria um grande diferencial para cada escola que fizesse esse trabalho, não é, Mônica? Pois é. Eu estava até conversando aqui com o nosso trompetista, ele mesmo falou, de colégios particulares, tem muitos poucos. Sim. Só tem 2 colégios particulares que manteve uma banda marcial, né? O resto acabaram todas as bandas. Então, eu acho que estava na hora da gente repensar essa estrutura, né? É verdade. Sabe? E de possibilitar outros instrumentos, né? Então, por exemplo, como você falou, a flauta sempre a flauta que tem para começar, né? Porque menor, né? Menor, é fácil de... Mas, assim, deveria ter, assim, até projetos, né? Que fossem realmente patrocinados pelas empresas. Também acho. Não é isso? Vamos lá, empresas, vamos começar a patrocinar, vamos ver a grandiosidade que a gente tem, né? Nessa ferramenta que é a música, para desenvolver jovens, crianças jovens, né? Eu acho assim, as escolas deveriam patrocinar a iniciação. As empresas dão um jeito de dar serviço, trabalho remunerado para quem precisa ser profissional nisso. Sim. Porque você cria músicos e não tem para onde ir, não tem onde receber, não tem emprego. Sim. Né? Ele vai ser professor, mas eu acho que ele tem que mostrar a música dele. Né? Então, empresas patrocinam os profissionais. E vamos nos unir, músicos, vamos nos unir, né, queridos? Começa a esparramar isso aí para a gente conseguir tornar esse sonho da Mônica, o meu sonho, o sonho de vocês, eu tenho certeza, né?
para a gente construir assim uma sociedade melhor, não é isso, Mônica? Eu acho. Mônica, a gente está finalizando mesmo. Eu agradeço imensamente essa sua participação, querida. É uma honra recebê-la. Eu que Você quero é um agradecer. ser humano de valor, você é um coração nobre, você é um diferencial neste mundo. Que bom que você existe. Que bom que você existe. Ai, tá? muito E que venham obrigada. muitas Mônicas aí, muitas maestrinas, maestras, regentes como a Mônica, pessoas que enxergam o ser humano e não fica naquela pose que é mais elevado do que o músico está ali tocando, né? Você não pode ser mais elevado, você não pode se elevar além da música, mais do que a música, mais do que o compositor, não é isso, Mônica? Nós estamos trabalhando juntos para mostrar essa mensagem. Ninguém é mais que ninguém, É um mais que precisa ninguém. do outro, É verdade, né? É isso que faz a união. A união faz a força, na realidade. Olha, a gente vai finalizar, tá? Vamos mostrar um pedacinho só da apresentação que vocês fizeram, 30 anos, que é a parte final, né? E agradeço a vocês também e agradeço também ao Núcleo de Arte Espaço Musical, tá? Que também ajuda aqui, patrocinando esse programa, o Poder Musical. Vamos lá? Vamos assistir? Olha, beijo. Vamos lá, banda querida. Vamos finalizar então esse programa lindo com a Mônica Giardini, o grande amor pela música.